Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um podcast Luas da Semana. E essa semana a gente vai conversar sobre a movimentação da Lua e dos astros dos dias 24 a 30 de julho, última semaninha aí do mês de julho, quase encerrando, teremos mais um diazinho na próxima semana, mas já estamos fechando mais um mês deste ano. E é uma semana que a gente vai ter a Lua ficando crescente no céu, formando o ângulo de 90 graus com o Sol. Teremos também durante essa semana a entrada de Mercúrio no signo de Virgem, uma entrada importante para a gente observar, ainda mais porque no mês de agosto Mercúrio vai retrogradar em Virgem, então a gente vai ter que já olhar o que isso vai trazer para a gente de revisão. Mas bora lá, depois de uma semana de lua nova, que teve entrada de Sol em Leão, que teve início de Vênus retrógrada, agora a gente vai ter que equilibrar esses pratinhos com uma semana que pede aí pra gente movimento. Então bora lá entender, pega o seu mapa, sua agenda, seu planner para anotar as principais informações. Começando por segunda-feira, dia 24 de julho, um dia que a gente vai ter Lua em Libra pelo dia todinho, a Lua caminha dos graus 10 a 22, teremos também, durante todo o dia, Mercúrio junto com Lilith no signo de Leão. Então, a gente traz, ainda mais com a Vênus retrógrada em Leão, um dia bem importante para a gente conseguir expressar a nossa verdade, a nossa criatividade, os nossos talentos, né? Essa lua em Libra no céu, aquilo que traz bem-estar pra gente, aquilo que nos conecta com a nossa autoconfiança, pode ser um dia bem poderoso para esse movimento. E a gente tem aspecto com a lua apenas no final da tarde, ali por volta de 18 horas, que vai ser uma oposição entre a Lua e Quirón que está no signo de Áries. Isso pode trazer para a gente, de alguma forma, algum incômodo. A gente perceber algo que está nos incomodando ou que está ali pesado, né? A gente vai ter que ter um pouquinho mais de calma, colocar um pouquinho mais na nossa balança interior e compreender, peraí, isso tá bom, isso não tá? Por que isso está me incomodando? Ainda mais com Mercúrio junto a Lilith, pode ser que a gente acabe se rebelando um pouco na nossa fala, então a gente vai ter que cuidar um pouco com essa rebeldia na comunicação e usar a nossa verdade, né? Se libertar, isso sim. Então presta atenção ali no finalzinho da tarde, o que mais vai te incomodar? Tenta escrever um pouco sobre isso, porque pode ser bem importante essa oposição para esclarecer para você o que a Vênus retrógrada em Leão também está trabalhando, associado aos seus valores, às suas relações, às suas finanças, seus recursos. Então, tudo isso pode acabar ficando mais em evidência. Fora isso, é um dia bem legal para você trazer mais autocuidado, mais bem-estar, você cuidar mais das suas roupas, olhar mais para o seu guarda-roupa, ainda mais com a Vênus retrógrada. Às vezes até mesmo fazer uma limpa no seu guarda-roupa, apesar de não ser lua minguante, às vezes você revisar um pouco, né? Peraí, eu não uso mais isso, talvez isso não faça sentido. Mas não necessariamente você liberar de fato essas roupas. Tira do guarda-roupa e deixa ali numa mesinha. Quando Vênus voltar ao movimento direto, você vê se realmente você quer dar, você quer liberar aquele espaço. Sabe, fazer uma revisão mesmo? Tá um dia legal para isso. Essa segunda-feira pode pedir de você um pouco desse movimento. Na terça-feira, dia 25 de julho, a gente tem também a Lua em Libra no céu. Até 1h55 da tarde, a Lua vai ficar fora de curso por quase 2 horas, de meio-dia 5 até 1h55, bem no horário do almoço ali, pra gente tirar um tempo para respirar, comer com calma. Tenta não marcar nada muito importante nesse período. A gente tem a Lua em Libra formando aspecto na madrugada, 3 da manhã, entre 2 e 3 horas, a Lua forma sextil com Lilith e Mercúrio, que estão em Leão, então um diálogo com eles na madrugada. E aí o dia, ali bem no começo, entre o começo da manhã, o final da manhã e o começo da tarde, por volta de 11, meio-dia, a gente tem um pouquinho mais de tensão no céu, que é uma quadratura entre a Lua, que está em Libra, e Plutão, retrógrado em Capricórnio. Então lembra que na outra semana a gente teve vários aspectos no céu, um deles foi uma oposição entre Sol e Plutão. Então isso já evidenciou pra gente alguns incômodos, dores, até no físico isso pode ter aparecido. E aí nessa terça-feira, a quadratura entre a Lua e Plutão pode trazer pra gente um convite de movimento, né? O que você percebeu que te incomodou, que agora você está sendo chamada a movimentar. Talvez colocar limites, talvez dizer alguns nãos. Isso é bem simbólico porque a gente também vai ter essa Lua em Libra encontrando com o nó do Sul,
que acabou de entrar em Libra, lembra a mudança do eixo dos nodos, nossa live da semana passada, dá uma olhadinha por aí, e a Lua forma oposição com o nodo norte, que está em Áries, e os nodos estão em quadratura a Plutão também. Então a gente tem ali, se a gente for pensar nesse movimento todo, a gente tem no céu aquele triângulo vermelho, né, que traz pra gente um convite de movimento. Então talvez a gente tenha que observar o que está limitando o nosso movimento em direção ao nosso propósito, né? A nossa individualidade, aquilo que a gente quer criar. Então vai ter muito essa reflexão aí no período da manhã dessa terça-feira, entre 11 e meio-dia, a gente vai sentir bastante, e aí cuidar só com a pressa, irritação, ansiedade, que isso pode acabar reverberando. Aí a Lua fica fora de curso por 2 horinhas, e 1h56 ela ingressa em Escorpião, para uma tarde mais profunda, de reflexões mais profundas, uma noite também mais profunda, e a gente tem ali às 7h07 da noite, 19h07, a Lua ficando crescente no grau 2 de Escorpião. Então dá uma olhadinha no seu mapa onde está esse grau, o que você está sendo convidada a movimentar com profundidade por aí. Acredito muito que seja uma movimentação até mais interna, porque a gente está numa alunação canceriana que veio evidenciando para a gente questões ancestrais, e agora vem uma lua crescente em Escorpião falando, então agora o que você vai precisar movimentar, curar, transmutar e transformar por aí. Então é uma noite profunda, hein? Aproveita para trazer essa profundidade para conversas, estudos, escrita, práticas, tudo que você sentir de fazer com mais profundidade está bem especial para a noite dessa terça-feira. E aí seguimos para uma quarta-feira escorpiana. Quarta, dia 26 de julho, Lua estará em Escorpião, do grau 5 a 18. Uma quarta-feira que traz pra gente muita reflexão sobre o que a Lua crescente da terça-noite já movimentou. Pode ser que a gente se sinta muito motivado, inspirado para criar movimento já externamente? Pode ser. Mas eu acredito muito nos movimentos ainda internos. Às vezes buscar começar uma terapia, às vezes buscar uma constelação familiar, às vezes começar algum acompanhamento energético, tudo aquilo que você possa movimentar que dentro de você te traga novos significados, novos simbolismos para tudo que a gente percebeu, que foi aí movimentado na semana anterior. Isso tá bem legal, tá? A gente vai ter logo no comecinho do dia, 8 da manhã, a Lua insistiu a Marte, que está em Virgem. Então pode ser um movimento até interessante para você cuidar mais da sua saúde alimentar, saúde intestinal, né? Virgem é um signo que rege o nosso sistema digestivo, Escorpião rege a parte intestinal. Então talvez olhar para isso, começar a quarta-feira se alimentando melhor, preparando um cacau ou fazendo uma dieta mais detox no começo desse dia, com acompanhamento, buscar, olha que legal, né? Lua em Escorpião, sextil com Marte em Virgem, pode ser até legal você buscar uma nutricionista ayurvédica ou uma terapeuta ayurvédica que te traga um acompanhamento. Eu tô com muita vontade de buscar, inclusive, se vocês tiverem profissionais para indicar, comenta aqui para mim, que eu tô doida para buscar realmente uma profundidade nisso. Acho que a temporada canceriana trouxe para mim, ainda mais que foi na minha casa 8, né? Então cutucou muito essas questões. Então eu senti muito isso. Se vocês tiverem indicação, comenta aqui para mim, tá? E aí a gente vai ter esse aspecto logo no começo do dia, e 3 da tarde a gente tem a Lua em oposição a Júpiter. Então cuidar apenas com excessos, exageros aí na quarta, período da tarde. Aproveita super essa oposição para você refletir o que está em excesso para você, que está precisando movimentar, liberar, curar, tá? Traz esse movimento, isso é importante. E a noite de quarta-feira, uma noite bem escorpiana, bem misteriosa, ótima para os nossos rituais, para as nossas práticas, para a escrita, para tudo que você possa trazer mais profundidade também nos seus estudos, nos seus conhecimentos, bem especial para isso. Na quinta-feira, eu acho que eu falei quinta na quarta. Ai, gente, não, acho que tá certo. Mercúrio nem começou a retrogradar, a pessoa já tá doida aqui, mas vamos que vamos. Na quinta-feira, dia 27 de julho, a gente vai ter mais um pouco de Lua em Escorpião no céu. A Lua vai ficar em Escorpião até as 9h23 da noite, e a gente vai ter Lua fora de curso por quase 2 horas também, de 7h30, 7h35 até as 9h23, tá? Então, aquele períodozinho que a gente faz uma pausa, a gente evita compras, evita decisões e compromissos importantes. Já anota na agenda, né? Se tiver coisa ali marcada nesse horário, você fala, pode ser um pouco antes, ou pode ser um pouco depois, que aí você já foge, né, de qualquer imprevisto que possa ficar evidente para você.
A gente vai ter também nessa quinta-feira uma conjunção entre Mercúrio e Vênus, que está retrógrada em Leão. E aí olha que interessante, porque o Mercúrio é um planeta que está associado às nossas ideias, à nossa comunicação. Então pode ser um dia que você perceba conversas já associadas às revisões que Vênus está te trazendo. Conversas sobre valores, sobre finanças, sobre parcerias. Você revise, tem uma conversa para revisar alguma parceria sua. Pode ser um dia que você também perceba aí uma vontade de escrever mais sobre essa temporada de Vênus retrógrada. Só cuidar um pouquinho para não acabar falando coisas que você pode se arrepender depois, né? Então, essa lua em escorpião, essa intensidade, quero jogar tudo pro alto, quero terminar essa parceria, esse relacionamento, quero vender todas as minhas coisas, e aí sai comunicando. Então, só cuidado um pouco com essa intensidade, mas aproveita super para ter conversas sobre a temporada leonina, sobre a temporada de Vênus retrógrada em Leão, né? Olha como que foi a última vez que isso aconteceu, lá em 2008. O que você lembra, né, quando Vênus estava retrogradando em Leão também? Aliás, 2008 não, gente, há 8 anos atrás, em 2015. O que estava acontecendo para você? Talvez você perceba algumas coisas importantes por aí, né? Você perceba coisas que você está precisando ressignificar também. Então, traz esse check-up aí com esse Mercúrio junto com Vênus retrógrada. Durante o dia, com essa lua em escorpião, a gente tem logo no começo, às 8 da manhã, a lua em oposição a Urano. Então pode ser uma manhã realmente um pouco mais imprevisível. A gente não tem como controlar muito as coisas. Então se você vai viajar, vai fazer alguma coisa que demande assim atenção, horário certo, tenta sair com antecedência, checar documentos, checar coisas que você vai enviar, e-mail, tudo isso que demande de você um pouco mais de presença. Por volta de 5 da tarde, a gente já tem um trígono com Netuno. Então, assim, teve o aspecto das 8 da manhã. Depois a gente tem uma maior liberdade, depois das 9 até mais ou menos umas 4. Então, energia escorpiana purinha por ali, pra gente se conectar com o que tá acontecendo dentro. E aí, 5 da tarde, trígono com Netuno, que traz muito essa vibração mais espiritual, mais energética, mais sensitiva, mais intuitiva. Isso pode ficar muito em evidência. 6 da tarde, 7, aspectos um pouquinho mais intensos. 6 horas, quadratura com a Vênus retrógrada e com Mercúrio, que estão juntinhos, né? Mercúrio e Vênus. Então, pode ser um aspecto que a gente perceba um pouco mais de intensidade na comunicação dentro das relações. Lembrar, para não jogar tudo pro alto por aqui, tá? E 7 da noite também, a gente tem a Lua em sextil a Plutão, que está em Capricórnio. Então, olha como mistura tudo, traz profundidade. A gente às vezes fala o que não queria falar, então prestar um pouco mais de atenção no final da tarde, começo da noite dessa quinta. Aí a lua fica fora de curso, já liga o chuveiro, a banheira, toma um banho relaxante e 9h24 a lua ingressa em Sagitário, trazendo aí uma noite mais expansiva. A gente se sente um pouco mais otimista para lidar com as situações que possam ter aí trazido profundidade para os dias escorpianos. E aí, a sexta-feira, olha que maravilha, hein, gente? Um sextou sagitariano, sexta, 28, lua em Sagitário, grau 1 até o grau 15, e o dia começa lindíssimo com um trígono com o Sol. Mas, né, nem tudo são flores, então tem o trígono com o Sol, mas ao mesmo tempo uma quadratura com Saturno. Então não adianta você querer jogar aí, expandir tudo se você não tiver responsabilidade, se você não tiver maturidade. Então pode ser um começo de sexta-feira que traga uma mescla pra gente entre o lado criativo e expansivo e o lado mais responsável, mais maduro, o que até, de certa forma, é bom, né? Não adianta a gente querer colocar coisas pro mundo se a gente não tem um projeto, um plano, e a quadratura com Saturno nos cobra um pouquinho mais isso. Aí a gente tem uma tarde sagitariana super alegre, animada. 5 da tarde, a Lua forma uma quadratura com Marte. A gente cuida um pouquinho com a autocrítica ou com a crítica ao outro, para não exagerar um pouco a dose aí na cobrança, no detalhe. E 18h40, a gente tem um movimento importante acontecendo, que é a entrada de Mercúrio em Virgem. Mercúrio, que vai ficar em Virgem aí por uma longa temporada, até o dia 4 de outubro, porque teremos retrogradação em agosto, de 23 de agosto até 15 de setembro. Vamos falar sobre isso ainda, mas já se programa, e eu gosto muito de olhar antes da retrogradação, porque todo esse trechinho que Mercúrio vai passar agora direto, depois ele vai retrogradar. Então, olha como é importante a gente olhar para onde está Virgem,
quais são os assuntos que vão aparecer pra gente de agora, 28 de julho, sexta-feira, até um pouquinho antes da retrogradação, até mais ou menos ali dia 20 de agosto, para a gente entender, né? Peraí, o que apareceu para mim, o que se evidenciou para que eu tenha que revisar a partir de 23 de agosto até 15 de setembro. Então, já vai escrevendo, pega o seu diário, sua agenda, gente, não deixem de lado a escrita, porque Mercúrio em Virgem pede escrita, tá? Então, tragam essa consciência, né, para essa temporada. E sobre a Lua, teremos uma noite de Lua em Sagitário. Sexta-feira de Lua em Sagitário é uma sexta-feira animada, alegre. A gente pode estar muito empolgado na noite dessa sexta-feira, mas também, gente, sem querer tirar aqui a alegria de às vezes sair, encontrar com amigos, a gente tem também esse Mercúrio em Virgem. Então, acaba que é uma noite muito legal também para estudos, tá bom? Se você sentir de pegar um conteúdo aí que tá atrasado, colocar em ordem a noite dessa sexta-feira, bem maravilhoso. Participar de palestra, de eventos, assistir aulas aí que estão paradas, bem maravilhoso também. Então, a parte do conhecimento, da sabedoria sagitariana, virginiana, fica super em evidência. Então, também é uma noite legal para assistir um filme, para conversar sobre um filme, essa troca mais intelectual desse Mercúrio em Virgem, bem especial para isso. Então, veja aí o que vai ressoar para você na noite dessa sexta-feira. Aí adentramos num sábado sagitariano também, olha só, hein? Quem estava esperando um movimento alegre, expansivo, teremos. Sábado de Lua em Sagitário, grau 15 até o grau 29, e a Lua fica fora de curso nesse sábado a partir das 8h51 da noite. Então talvez seja uma noite mais interessante para você ficar em casa, dar uma relaxada, dar uma estudada, né? Se quiser aí inverter, na sexta você aproveita, você sai, e no sábado à noite você estuda, pode ser bem legal também, porque a Lua estará fora de curso. A gente tem por volta de 11 da manhã a Lua em trígono com Lilith, que está em Leão. Bem interessante, hein? Para a gente revisar esses valores, para a gente conseguir expressar mais a nossa verdade de forma mais confiante. Pode ser uma manhã bem expressiva, uma manhã bem positiva para apresentação, divulgação de ideias, lançamentos também. Então pode ser interessante. 8 da noite a gente já tem um trígono entre a Lua e Vênus retrógrada, mas ao mesmo tempo uma quadratura com Netuno que está em Peixes. Então pode aqui trazer para a gente entre 7, 8, 9 da noite um pouquinho mais até de confusão sobre relacionamento, sobre pagamento, sobre compras. Então tenta evitar entrar nessa energia nesse período com a quadratura Netuno. E aí a Lua fica fora de curso para a gente realmente não querer tirar conclusão nenhuma, dar uma pausa, dar uma relaxada, tá? Olha para isso aí na noite desse sábado. Aí adentramos num domingo, 30 de julho, quase fechando o mês, e é especial, hein? Porque fecharemos praticamente o mês com Lua em Capricórnio. A Lua entra em Capricórnio meia-noite e 45, caminha nesse signo do grau 0 até o grau 14, então um domingo capricorniano muito benéfico para organização, planejamento, alinhamento aí do que foi o mês de julho. Pega o seu planner, escreve ou vê o que você escreveu lá no começo, faz aquela baita revisão, tá bem interessante para isso. 10 da manhã, sextil com Saturno, que traz muito essa maturidade, esse planejamento, então bem legal realmente para a organização, tá? Esse sextil com Saturno favorece bastante isso. 8 da noite, então assim, teremos aspecto bem cedinho, a tarde inteira capricorniana para você organizar, alinhar o que precisa ser alinhado, e 8 da noite a Lua estará em trígono a Marte em Virgem e 10 da noite trígono a Júpiter em Touro. Então teremos aspectos bem fluidos nesse domingo, aspectos bem legais, bem interessante para realmente você colocar o seu checklist aí em foco, organização, planejamento, estruturação, tudo isso muito em evidência no domingo. Aproveita, é uma lua crescente em Capricórnio, então o que você está precisando movimentar com mais maturidade, com mais autorresponsabilidade, ou compromissos que você se colocou no começo do mês, que você ainda não fechou, não finalizou. Então, cria esse movimento nesse domingo, na segunda, dia 31 também. Então, movimentos que você precise fazer por aí para conseguir finalizar algumas pendências. Isso tá bem especial para domingo e segunda a gente conversa, claro, na próxima semana, tá certo?
Bom, gente, então ficamos por aqui com mais um podcast Luas da Semana. Espero que você tenha conseguido se conectar com as energias desses próximos dias. Qualquer dúvida, já sabe, comenta aqui pra mim, manda lá no Instagram. A gente se encontra quarta-feira pro nosso café da manhã e durante a semana toda tô lá no Instagram te ajudando, te acompanhando, tirando as suas dúvidas, tá certo? Um super, super, super beijo pra vocês e a gente se encontra na próxima semana. Tchau, tchau!